Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, Ensinando Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi, né, Manual de Instruções do Cérebro do seu aluno. Esta obra água. Ao longo da vida profissional, quantas vezes um professor não se depara com um ótimo aluno, mas péssimo estudante? O sistema escolar muitas vezes tende a valorizar aquele que decora conteúdo para tirar uma boa nota, e não necessariamente aquele que aprende de verdade. Em Ensinando Inteligência, baseado em mais de 50 anos de experiência em sala de aula e mais de 100 mil alunos preparados para as melhores carreiras universitárias, o professor Pierre apresenta a seus colegas de profissão as inovadoras técnicas das neurociências para estimular de forma eficiente o cérebro de seus alunos, transformando-os finalmente em estudantes. Pierluigi Piazzi, o professor Pierre, como é chamado por seus alunos e ex-alunos, nasceu na Itália em 1943, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, e chegou ao Brasil em 1954. Durante sua vida trabalhou como garçom, confeiteiro, motorista de caminhão, topógrafo, tratorista e químico, até finalmente seguir sua vocação, passando a lecionar em cursinhos, onde preparou cerca de 100 mil alunos. Além de sua experiência em cursinhos, o professor Pierre lecionou as disciplinas de inteligência artificial e configuração de redes neurais para alunos de engenharia da computação. Por mais de 10 anos, tem viajado pelo Brasil visitando centenas de escolas para ministrar palestras para alunos, pais, professores e coordenadores. Desde 1980, o professor Pierre é membro da Mensa, organização internacional reconhecida especialmente na América do Norte e na Europa, como uma instituição que se dedica, conforme consta em seu estatuto, a identificar e cultivar a inteligência humana para o benefício da humanidade, para proporcionar um ambiente social e intelectualmente estimulante para os seus membros e encorajar pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência. Aliando suas experiências como educador e conhecimentos de neuropedagogia acumulados ao longo de sua vida profissional, o professor Pierre publicou uma coleção de 4 livros, Aprendendo Inteligência, Estimulando Inteligência, Ensinando Inteligência e Inteligência em Concursos. Em cada um deles, o professor Pierre explica como transformar hábitos, de forma simples e prática, para que você possa desenvolver seus potenciais e se tornar mais inteligente. Vamos falar um pouquinho da obra agora, né? Mandei o bloco de notas abrir essa imagem e veja o que apareceu. Aí tem um pinguim aqui no bloco de notas, né? Essa sequência maluca de códigos aparentemente sem sentido, ao ser interpretada pelo programa adequado, que certamente não é o de bloco de notas, como o Paint, acaba criando a imagem do pinguim. Essa imagem não estava no micro. O que estava lá era uma sequência de códigos que, adequadamente interpretados, criou na hora a imagem. Da mesma forma, insisto, em seu cérebro não existe nenhuma imagem de pinguim. O que existe é um emaranhado de neurônios interligados que, ao serem disparados, criaram a sensação imagem de pinguim em sua mente. De novo, o que seu cérebro gravou não foi o pinguim em si, mas o caminho neural necessário para criar ad hoc. Infelizmente, em nosso passado recente, o imbecil, e com esse não uso meias palavras, é um imbecil mesmo, tirou o latim do currículo escolar. Isso foi por volta da década de 60, né? Em especial com a ditadura militar. Até a década de 60, nós tínhamos latim nas escolas. Não foi por culpa do Paulo Freire, foram os militares. E outra coisa muito interessante aqui, porque ele falando que a questão não é decoreba, é a mesma coisa que prega também a Escola Nova, prega também o Paulo Freire, prega também a própria questão da imagem. Aqui a imagem, né, você vê a imagem e ali, a partir da imagem, conhecendo a palavra, você conhece as letras e também vai aprendendo e alfabetizando, uma teoria defendida pelo Paulo Freire. E tem a questão também do socioconstrutivismo, que também não vai contra isso aqui. E muitas vezes colocam o próprio Pierre como antagonista dos Paulo Freireanos e contra também os socioconstrutivistas. Isso é coisa de burro, de retardado que não leu nenhuma das duas coisas. O próprio Pierre, às vezes, ele vai por essa linha quando ele fala do pedagoguês, querendo insinuar que essas teorias não vêm de encontro à neurociência. Mas quando você estuda mais profundamente tanto o socioconstrutivismo quanto o construtivismo de Piaget, o Vygotsky, o Wallo, o próprio Paulo Freire tem algumas questões revolucionárias, sociais e muito mais voltadas para teorias esquerdistas, socialistas, né, e com cunho político no Paulo Freire, mas a sua teoria da alfabetização é uma teoria que vem totalmente de encontro à neuropedagogia, o próprio socioconstrutivismo, né? Então, e nenhum desses eram contra o latim na escola, né? Pelo contrário, tanto o latim quanto o grego, essas línguas clássicas e mortas, elas são fundamentais para a gente entender a nossa língua hoje. E eu desconheço
algum desses autores que tenham defendido a tirada desses conteúdos da grade curricular. Mas deixemos um pouco um pinguim de lado. O que supõe que temos entendido de fundamental nessa história toda é que aprender significa alterar a configuração física do nosso cérebro. Em um computador eletrônico, aprender significa acrescentar software, ou seja, códigos, sem mexer no hardware, na fiação. Em um computador biológico, como o nosso cérebro, ao contrário, aprender significa alterar o próprio hardware, mudar circuitos e treinar redes neurais para que criem novos percursos. No processo da verdadeira aprendizagem é o crescimento de dendritos neurais, ou seja, a própria fiação fica mais rica e complexa. E quanto mais complexa, maior será a inteligência operacional do cérebro. Mais complexidade, mais inteligência, né? Mais redes neurais vão sendo interligadas. E como eu disse, isso não está de forma alguma contrária ao que ensina o construtivismo do Piaget, o socioconstrutivismo de Vygotsky, de Wallon, que tenta fazer uma síntese entre Vygotsky. O Wallon tenta fazer uma síntese entre Vygotsky e o Piaget, e nem o Paulo Freire. Mas por que a escola brasileira é tão ineficiente nesse aprender? Você deve estar se perguntando. A resposta é simples. A grande maioria das escolas e famílias brasileiras estimula os alunos a estudar para a prova. Esse aqui é um método, né, que não é trabalhado especificamente nem pelo construtivismo, nem o socioconstrutivismo, nem o Paulo Freire. Mas é algo que vai de encontro ao que eles sempre também defenderam de alguma maneira, que não foi a decoreba. Estimula só estudar para a prova, né? Só no dia anterior. E aí você estuda para a prova e esquece no outro dia. Né? Quando você estuda aula dada hoje e estudada hoje, dizia o próprio professor Pia. E tem alguns pontos nele, eu já assisti palestra dele, que não são totalmente científicos, em especial quando ele fala de sonhos, tem uns bagulho bem ali mal elaborado no pensamento do Peer, de acordo com a neurociência mais atual e também a histórica, né? Quem estuda para a prova não consegue reconfigurar as redes neurais de seu cérebro. Consegue, isso sim, tal e qual a tapeçaria de Penélope, manter as informações de forma instável e segura tempo suficiente para fazer a prova e em seguida apaga tudo. Como fazer então? Vejamos no próximo capítulo, Em Busca da Inteligência. Que angústia e contraste entre a brilhante inteligência das crianças e a fraca mentalidade do mundo adulto médio. Sigmund Freud, que disse isso, ele que viveu entre 1856 e 1939, em especial na parte do Sigmund Freud, da questão dos sonhos, do inconsciente. Ele diz que o nosso cérebro desliga quando dorme, o nosso cérebro continua funcionando, né, em frequências mais lentas e o sonho sempre acontece. E o próprio oráculo da noite, né, do Siddhartha Ribeiro, brasileiro, vai falar como o sonho é o oráculo da noite, porque é ali que faz essas configurações. Aquilo que você aprende em modo de vigília, desperto, de modo consciente, vai ser depois entrelaçado, confirmado e reconfigurado durante os sonhos. Então, aqui é onde o Peer erra e se equivoca, pelo menos nas palestras que eu assisti dele pessoalmente. Então eu sei o que eu estou falando porque eu estudo. Né? Agora quem não sabe de porra nenhuma e fica pagando, tem muita gente que usa o Peer para tentar detonar Paulo Freire, para tentar detonar socioconstrutivismo e a pedagogia brasileira. O problema não é os autores os brasileiros, o problema são os pedagogos brasileiros que não estudam, infelizmente. O nível educacional de conhecimento do nosso país é baixíssimo. Você estuda para prova. Os próprios professores também fizeram isso. E não sabem nada, muitas das vezes, daquilo que defendem, a não ser aquela disciplina que eles ministram com frequência. E o pedagogo, depois que ele forma, ele vai para a escola a trabalhar em supervisão ou em coordenação pedagógica, ele não está preocupado com a teoria pedagógica que está sendo aplicada. Ele está preocupado com os problemas disciplinares que são inúmeros que estão acontecendo. Então ele não se volta tanto para essa questão do aprendizado, do conhecimento, a grande parte dos pedagogos. Claro que tem as exceções, né? Sempre tem exceções, tem aqueles que continuam estudando, buscando os melhores resultados, né? Os melhores desempenhos. O próprio livro também, Aula Nota 10, do Doug Lemov, mostra e fala muito sobre isso. Então é importante a gente ler, é importante a gente estudar, é importante a gente não ser preconceituoso e burro. E burro é burrice, cara. É burrice você defender de forma peremptória algumas coisas, algumas idiotices que por aí circulam em nome da educação. Né? É porque não estudaram direito nenhum dos autores que estão, muitas vezes, detonando.
Eles falam por alto porque ouviram alguém falar mal e acha que essa aqui é igual o professor Pia aqui. A teoria dele é a melhor. É boa, muito boa, ele faz críticas contundentes, críticas pertinentes, mas não é, a última palavra sobre o ensino. E as outras complementam. Durante muitos anos tentei entender como funciona o nosso cérebro, afinal de contas, o que é pensar? Como professor, sempre fiquei intrigado, tentando entender o que se passa no cérebro quando meu aluno está pensando e principalmente quando está aprendendo. Por outro lado, desde criança eu sempre fui fascinado por robôs e inteligência artificial. Aos 7 anos de idade, sorrateiramente, desmontei a caixinha de música do cofrezinho onde minha mãe guardava algumas joias. Nunca vou esquecer a sensação maravilhosa de descobrir um cilindro cheio de pinos que girava, acionado pela mola tensionada pelo fato de dar corda com uma chave. O cilindro girava e os pinos localizados e espaçados de forma adequada percutiam barrinhas de aço de tamanhos diferentes e cada uma delas vibrava e emitindo uma nota. E para quem não concorda e acha que eu estou falando bobagem, é só ver aqui os meus vídeos e também ver tudo. Eu tenho aqui esse é o maior canal de ciências humanas da internet brasileira e eu acho que até da internet mundial, né, porque já são quase 10 mil vídeos só de ciências humanas, né? E tem aí, né, sobre alfabetização no método socioconstrutivista, tem falando sobre o livro, né, a falácia socioconstrutivista da autora aí de direita, né, que fala um monte de bobagens sobre o socioconstrutivismo. Então tem muito vídeo aqui, né, e mostrando que inclusive algumas coisas como o BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que foi instituída e que a direita hoje é contra, começou a ser instituída na Inglaterra, no governo Margaret Thatcher, que os liberais e conservadores adoram exaltar como uma grande governante. Ela e o Ronald Reagan também nos Estados Unidos, foi nesse mesmo período. O próprio Olavo de Carvalho fala isso, né? Que até a década de 70 os Estados Unidos tinham uma das melhores educações do mundo e de lá para cá a coisa degringolou e os Estados Unidos hoje ocupa posições ridículas das avaliações internacionais. E hoje quem que é a melhor avaliada no mundo é a China, né? E os países nórdicos que têm... A China nem tanto, a China usa um método muito mais rígido de disciplina para poder se aprender e adquirir conhecimento. Os países asiáticos de forma geral, porque a disciplina ela é muito rígida e é um dos grandes êxitos deles nesse sentido, porque são países mais afeitos a isso, são culturas mais afeitas à disciplina. Já outros que historicamente costumam sair bem nesses exames são os países nórdicos. E os países nórdicos, eles têm uma visão completamente diferente, libertadora e mais dinâmica da educação, do conhecimento, como a Finlândia, a Estônia e vários outros. E aí uns vão falar, cara, porque a privada, o voucher, a educação também não é, porque na maior parte dos países a educação é predominantemente pública. Tem umas, tem misto, tem escola particular, tem voucher, tem, mas não é isso que resolve o problema, porque predominantemente esses países não são portadores ou desenvolvedores ou defensores de escolas exclusivamente públicas ou exclusivamente privadas, onde você poderia jogar a culpa pelo êxito nessas avaliações, ou a responsabilidade, ou o feito heróico de sair bem nessas avaliações, às escolas privadas, às escolas charter, ou aos vouchers, né, que é concedido. Nada disso, cara. A questão é o conhecimento ou a disciplina, que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Além de não ser disciplina também, aqui tem um problema, além da disciplina, que nós não temos, o fato de estudarmos só para a prova, isso que o Peer fala é muito certo, inclusive os professores fazem isso, e por isso que os professores não sabem muito bem ensinar aquilo que eles deveriam ensinar. Por quê? Porque eles não cultuam o conhecimento, o saber, infelizmente, na sua grande parte, né? Porque são alunos, fizeram parte desse mesmo histórico.
Enquanto tem as exceções, um número reduzido, 10% talvez, de pessoas que lutam, que estudam, que estão constantemente buscando aprendizado para melhorar a sua atuação profissional. E o Douglas Lemov, a nota 10, fala como se dá isso, através de questões, né, perguntas e respostas, sempre dando para o aluno a oportunidade de mostrar o seu conhecimento e ser corrigido pelo professor ali de forma imediata. É isso aí, hasta la vista, até a próxima.